Meus caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso da disputa entre tomistas e molinistas. A aula de hoje tem por título, seguindo a nossa ementa, a ciência divina e o ser das coisas. Na aula passada, falamos sobre a ciência média. O título da aula foi Introdução à Ciência Média e aos seus problemas. E para a aula de hoje, nós temos a proposta de investigar uma questão relativa a um adágio que pode ser exprimido ou expresso na forma de uma pergunta, a saber, se Deus conhece as coisas porque as coisas são, ou as coisas são porque Deus as conhece. Alguns dizem que as coisas são porque Deus as conhece. Outros dizem que as coisas são conhecidas por Deus, ou que Deus conhece as coisas porque as coisas são. Veremos que essas duas afirmações são verdadeiras a depender do sentido e falsas a depender do sentido. Mas aqui cabe fazer algumas distinções. Porque quando dizemos que as coisas são porque Deus as conhece, ou que Deus conhece as coisas porque as coisas são, a palavra coisas encerra um duplo sentido. Por sua vez, a palavra porquê encerra um tríplice sentido. E por fim, a palavra conhecer encerra um duplo sentido. Quanto à palavra coisas, na expressão Deus conhece as coisas porque as coisas são, ou até mesmo na expressão as coisas são porque Deus as conhece, é preciso distinguir um duplo sentido nesta palavra. Porque coisas pode-se entender como coisas boas ou como coisas más. Como coisas boas, nós podemos nos referir às coisas que têm razão de bondade, seja esta bondade física ou moral. Quando falamos das coisas más, estamos falando, em suma, dos pecados. Mas não apenas dos pecados ou do pecado no sentido formal da palavra, como a privação de moralidade. Nos referimos também a duas coisas: ao aspecto ao aspecto material do pecado e a própria raiz do pecado, que é o defeito que leva ao pecado formal. Então, coisas más significa a expressão coisas más significa três coisas: o formal do pecado, o material do pecado, que é o sujeito da privação moral, não é? Aquilo que nós chamamos também de o material do pecado formalmente considerado, que é toda aquela entidade na qual se dá aquela privação de moralidade. E, por fim, o defeito atual, né? Ou defeito de atenção à regra de moralidade, que não é propriamente o pecado, mas é o princípio do pecado, a raiz do pecado, o que conduz infalivelmente ao pecado, se este defeito não for impedido. Então, a palavra coisas
pode ter este duplo sentido, coisas boas ou coisas más. Quanto à palavra porque, ela tem um tríplice sentido. O primeiro, um sentido consequencial, relativo à consequência. O segundo é o sentido causal. E o terceiro e último é o sentido condicional. Pois bem, com relação ao sentido consequencial, darei um exemplo para que vocês entendam. Na proposição, Pedro é homem porque é risível, não queremos certamente dizer que a risibilidade seja a causa de Pedro ser homem, de forma alguma. O que se quer dizer, quando se diz Pedro é homem porque é risível, é que se Pedro é risível, então ele é homem. Justamente porque não pode ser risível sem ser homem. Daí porque o sentido é consequencial. Pedro é homem porque é risível. Em suma, o sentido consequencial não é senão o sentido de uma conexão lógica entre aquilo que vem antes, na proporção com aquilo que vem depois. De modo que, voltando ao exemplo, quando dizemos Pedro é homem porque é risível, estamos querendo dizer que do fato de ser risível, podemos extrair o fato de ser homem. Portanto, voltando à nossa afirmação inicial, quando dizemos Deus conhece as coisas porque as coisas são, se tomarmos porque no sentido consequencial, não queremos dizer senão que, se as coisas são, para dizer de uma forma de uma condicional, se as coisas são, então Deus as conhece. Ou podemos também dizer da seguinte forma, não na forma de uma condicional, mas na forma de um raciocínio com uma premissa implícita, dizendo assim: as coisas são, logo Deus as conhece. As coisas são, logo Deus as conhece. E aqui é uma premissa implícita, que é a premissa que, para que Deus conheça as coisas, basta que as coisas tenham ser. Basta que as coisas sejam de algum modo. Então, quando dizemos, repito, Deus conhece as coisas porque as coisas são, se tomarmos porque num sentido consequencial, estamos dizendo nada mais que as coisas são, portanto, nós podemos extrair, né, deduzir que Deus as conhece. Agora, num sentido não mais meramente consequencial ou lógico, mas num sentido causal, a palavra porque ganha um aspecto, por assim dizer, mais forte, um aspecto diferente. Porque o sentido causal indica que há verdadeira causalidade. De modo que algo aqui está sendo verdadeiramente causa de alguma coisa. Portanto, se dissermos que as coisas existem porque Deus as conhece, estamos no sentido causal, tomando a palavra porque no sentido causal, estamos querendo dizer, indicar, que este algo que vem depois do porquê, é verdadeiramente causa daquilo que vem antes do porquê. Em outras palavras, que a ciência de Deus é verdadeiramente produtiva, é verdadeiramente causa das coisas. Não é?
E aqui fica clara a diferença, né? Entre o sentido consequencial e o sentido causal. Pensemos, quando dizemos Pedro é homem porque é risível, o sentido consequencial está dado. Mas quando dizemos Pedro é homem porque é animal racional, é o sentido causal que fica em evidência. Porque o fato de ser animal racional é verdadeiramente causa de Pedro ser homem, tá? Diferentemente daquilo que temos na proposição Pedro é homem porque é risível. Tá? Portanto, neste sentido causal, dizer que as coisas são porque Deus as conhece é dizer que a ciência de Deus é causa das coisas. E, por sua vez, dizer que Deus conhece as coisas porque as coisas são, significa dizer que o ser das coisas é verdadeiramente a causa do conhecimento de Deus. Então, este é o sentido. Há, por fim, o terceiro sentido da palavra porque, que é o sentido condicional. Para que se entenda esse sentido, vejamos o seguinte exemplo, que é dado por Marinsola. Na proposição, o fogo queimou a lenha porque aproximei a lenha ao fogo, a palavra porque indica exatamente o sentido condicional. Bem, não pode ser o sentido causal, porque a aproximação não foi a causa de a lenha ser queimada. Não é? Até porque você pode aproximar a lenha do fogo e, de alguma forma, proteger a lenha, de modo que a lenha não queime. A aproximação, em si, não é causa de a lenha queimar. Mas, certamente, para que a lenha seja queimada pelo fogo, é preciso que esta condição seja satisfeita, porque o fogo não pode queimar à distância. Ele precisa queimar, ele precisa atuar por contato. De modo que, sem que esta condição seja satisfeita, né, o fogo não é verdadeira causa. Em outras palavras, o fogo não queimaria a lenha. Então, quando dizemos o fogo queimou a lenha porque a lenha foi aproximada ao fogo, é o sentido condicional que está em questão. Da mesma forma, quando dizemos que Deus conhece as coisas porque as coisas são, o porquê nesta proposição, indicando uma condicional, não é? Significa que Deus não pode conhecer as coisas se elas não tiverem ser. Não é? Esta condição precisa ser satisfeita. Ou, em outras palavras, o ser das coisas é condição para que Deus as conheça. E digo mais, né? Como dizem os tomistas, é condição que basta, é necessária e também suficiente para que Deus conheça as coisas, que as coisas sejam ou que tenham ser. Agora, se tomarmos a palavra porque no sentido condicional para a proposição
as coisas são porque Deus as conhece, essa proposição só será verdadeira a depender do sentido da expressão Deus as conhece. Dependendo do sentido, essa frase será verdadeira ou falsa, como veremos a seguir. Agora, como dissemos, a palavra conhecer tem também um duplo sentido. Duplo sentido. Isso porque a palavra ciência, quando aplicada a Deus, tem pelo menos um duplo sentido relacionado à ciência de visão, como já explicamos nas aulas passadas. Pois a ciência de visão pode ser ciência de visão enquanto aprovação, também chamada de ciência de causalidade, e ciência de visão enquanto visão, também chamada ciência intuitiva. Não é? A ciência de visão enquanto aprovação, ou ciência de causalidade, por certo, é anterior à existência do objeto perfeitamente realizado. Isso porque é a ciência que é causa das coisas. Já a ciência de visão enquanto visão não pode ser anterior à existência do objeto perfeito, pronto ou acabado, senão que é posterior ao objeto, ou simultâneo, por assim dizer, ao objeto enquanto feito, pronto e acabado. Né? Isso já explicamos nas aulas passadas de uma forma muito detalhada. Mas, para dar um exemplo e para deixar as coisas ainda mais claras, podemos tomar uma comparação entre a ciência de Deus e a ciência do artífice com relação à sua obra. Ora, quando o artífice concebe a obra, quando decide fazê-la, quando decide realizá-la, mas, enquanto ainda não a realizou, ele tem a visão de sua obra, mas não tem ainda a visão de sua obra enquanto feita. Mas a visão da obra é como algo que há de ser feito, algo que há de ser feito, não é? Enquanto algo que deve ser feito, conquanto ainda não tenha sido feito. Mas depois que ele realiza sua obra, depois que a obra está de fato em seu fato de ser, ele tem então a visão da obra existente, a visão da obra presente, a visão da obra feita. A primeira visão, se nós elevarmos as coisas divinas, as coisas de Deus, podemos dizer que é a ciência de visão enquanto a aprovação. E a segunda visão é a ciência de visão enquanto visão. Pois bem, tendo em mente esta distinção, ciência de visão enquanto aprovação e ciência de visão enquanto visão, podemos entender o duplo sentido da palavra conhecer na proposição que estamos analisando. Deus conhece as coisas porque as coisas são. Como também naquela outra proposição, as coisas são porque Deus as conhece. A palavra conhecer, portanto, pode ser tomada, em dois sentidos. Conhecer as coisas como a serem feitas, e ainda não havendo sido feitas, ou conhecer as coisas como de fato feitas, como realizadas, como já estando presentes enquanto
ao seu ser atual e presentes certamente na eternidade, na qual não há sucessão, não há futuro, presente e muito menos passado, né? Pois bem, Marisola então observa que se usarmos a palavra conhecer, o termo conhecer, no primeiro sentido, no sentido de ciência, de visão enquanto aprovação, então a frase Deus conhece as coisas porque as coisas são, e as coisas não são porque Deus as conhece, teria o seguinte significado: que o ser das coisas é anterior, mas não posterior, à ciência de aprovação ou causalidade de Deus. Ou seja, que o ser das coisas, em outras palavras, independe dos decretos da vontade divina. Agora, e aqui não é preciso dizer que isso não é aceitável, né? Não é preciso, vocês já o sabem muito bem. Agora, se tomarmos a palavra conhecer no segundo sentido, que é o sentido de ciência de visão enquanto visão, então a frase Deus conhece as coisas porque as coisas são, e as coisas são, aliás, e as coisas não são porque Deus as conhece, significa que o ser das coisas é anterior, mas não posterior à visão intuitiva de Deus. A visão intuitiva de Deus, a ciência de visão enquanto visão. E aqui a coisa muda, como veremos mais adiante. Então, que fique claro, né, que fique claro para vocês esses diversos sentidos, né? Em primeiro lugar, o duplo sentido da palavra coisas. Em segundo lugar, o tríplice sentido da palavra porquê. E, por fim, o duplo sentido da palavra conhecer. Bem, meus queridos, depois de termos explicado os múltiplos sentidos das palavras coisas, porquê e conhecer, passaremos agora a enunciar 4 conclusões, que são conclusões tomistas. A primeira conclusão é a seguinte: se a palavra porquê for tomada em sentido consequencial, não há inconveniente algum em dizer que Deus conhece as coisas porque as coisas são. Lembrando que essas 4 conclusões foram sistematizadas por Marisola. Bem, e por que não há inconveniente em dizer, no sentido consequencial, que Deus conhece as coisas porque as coisas são? Porque, como já explicamos, no sentido consequencial, isso significa tão somente que Deus, que se as coisas são, Deus conhece as coisas. Isso porque Deus conhece tudo o que é. Deus conhece tudo aquilo que é. Portanto, essa frase não implica de modo algum que o conhecimento de Deus dependa das coisas, ou seja, causado pelas coisas. Portanto, nesse sentido consequencial, podemos entender certamente a fala, as afirmações de alguns santos padres, né? E isso segundo São Tomás de Aquino. Muito bem, a segunda conclusão tomista é a seguinte: se a palavra porquê for tomada no sentido causal, então é falso que Deus conhece as coisas porque as coisas são. Senão o contrário, as coisas são porque Deus
as conhece. Bem, essa segunda conclusão é de sentido fácil, porque facilmente entendemos que é falso que Deus conheça as coisas porque as coisas são. Não é? E por que é falso que Deus conheça as coisas porque as coisas são? A razão é que nada que seja criado, nenhuma criatura, não é? E no caso em questão, estamos falando precisamente dos futuros, portanto também dos futuríveis, nada pode ser sem ser causado por Deus. Nada criado pode ser, portanto, causa de algo incriado. A criatura, seja esta criatura um futuro absoluto ou um futurível, etc., não pode ser causa da ciência divina desse futuro, de forma alguma. Portanto, é falso que Deus conheça as coisas porque as coisas são, porque as coisas não podem causar o conhecimento de Deus. Então, esse sentido causal de porquê não cabe nessa proposição. Agora, é verdadeiro que as coisas são porque Deus as conhece. Porque o conhecimento de Deus, como já explicamos, é causa das coisas. E esse conhecimento de Deus, que é causa das coisas, é mais precisamente chamado de ciência de aprovação, que é aquela ciência divina que vai adjunta ao decreto da vontade divina. Uma observação final sobre essa segunda conclusão, uma observação feita por Marinsola, é que quando dizemos que Deus não conhece as coisas porque as coisas são, aqui nós falamos coisas em relação às coisas boas e às coisas más. Agora, quando dizemos que as coisas são porque Deus as conhece, e nos referimos, como já acabamos de explicar, àquele conhecimento divino que é causa das coisas, não estamos de modo algum nos referindo ao pecado, porque o pecado não é um efeito dos decretos da vontade divina. Então fique consignado, fique claro aqui, que na expressão as coisas são porque Deus as conhece, não queremos e não podemos querer dizer que os pecados que são causados por Deus, de modo algum. Então os pecados ficam excluídos. E aqui Marinsola faz uma outra observação também importante, quando ele diz o seguinte, eu vou ler, é um texto pequeno, é um trechinho, onde ele diz assim: por isso, a todos os textos patrísticos que os molinistas usam para objetar os tomistas, e nos quais os santos padres dizem que Deus conhece as coisas porque as coisas são, os tomistas respondem com essas duas soluções. Então ele dá duas soluções. A primeira, que esses textos se entendem do pecado. E aqui eu faço uma observação, porque certamente todos entendem que o pecado não se relaciona com Deus por uma relação causal, não é? Não cabe essa relação causal. Nem Deus causa o pecado, nem muito menos o pecado é causa, né, do que quer que seja. Então, o sentido aqui é o sentido não causal, mas o sentido consequencial, né? E muitas vezes os santos padres, ao falarem que Deus conhece as coisas porque as coisas são, estavam se referindo às coisas pecaminosas e ao sentido consequencial. Agora, se não estavam se referindo, né, às coisas pecaminosas, também não há problema, porque aqui há uma segunda solução, quer dizer que eles estavam falando num sentido consequencial. E aqui Marinsola diz, ou que se entenda
das coisas não pecaminosas. A palavra porque está tomada no sentido consequencial, isto é, no sentido da primeira conclusão que nós mencionamos aqui, né? Então, se se trata do pecado, fica claro que o sentido é consequencial. Se não se trata do pecado, também o sentido é o consequencial, porque as coisas criadas não podem ser causa do conhecimento de Deus, né? Esta é uma verdade que todos os teólogos devem admitir. Muito bem. Vamos agora para a terceira conclusão. Eu disse que são 4 conclusões. A terceira conclusão tomista se enuncia assim: embora a palavra porquê, ainda que a palavra porquê se tome no sentido condicional e não causal, se a palavra conhecer se toma no sentido de conhecimento ou ciência de visão enquanto aprovação, não de visão enquanto visão intuitiva, há que dizer também que Deus não conhece as coisas porque as coisas são, senão que as coisas são porque Deus conhece as coisas. Muito bem, o que ele quer dizer aqui é que o conhecimento divino, a ciência divina, tomada no sentido de ciência de aprovação, é sempre causa das coisas. E não importa se o sentido do porquê, neste caso, é um sentido condicional ou um sentido causal. Sempre a ciência divina entendida como ciência de visão enquanto aprovação, não ciência de visão enquanto visão, essa ciência sempre será causa. E por isso, o correto é dizer que Deus não conhece as coisas porque as coisas são, mas as coisas são porque Deus as conhece. Então, esse é o sentido dessa terceira proposição. E aí ele diz o seguinte: a razão é porque as coisas não somente não são causa do conhecimento divino, senão que tampouco são condições para que Deus aprove, ou queira, ou decrete causá-las. Percebam, aqui eu abro um parênteses, ele está falando que no sentido de ciência de aprovação, esta ciência sempre será causa. E daí o porquê deve indicar essa ciência como causa, seja no sentido de um porquê causal ou no sentido de um porquê condicional. E aqui ele continua dizendo: como conhecimento ou ciência de Deus que se funda na aprovação ou decreto divino, e que no tomismo se chama ciência ou conhecimento de aprovação. E não somente, aliás, é não somente condição, senão também verdadeira causa do ser das coisas, embora que o ser das coisas não seja nem causa, nem condição desse conhecimento divino. Daí o que deve dizer-se é que as coisas são porque Deus as conhece, e aqui conhece no sentido de conhecimento de visão enquanto aprovação, e não as conhece Deus porque são, porque nesse caso se daria o problema que ele está alegando de pôr a ciência de Deus como sujeita às coisas, e as coisas como tendo um ser independente, não é, da causalidade divina. E continua: tomada a palavra conhecer no sentido de ciência de aprovação, esta terceira conclusão não tem aplicação ao pecado. É algo que Marinsola sempre insiste
contra os tomistas da escola chamada escola radical, rigorista. Portanto, nesse sentido, nem pode dizer-se que o pecado é porque Deus o conheça, nem tampouco que Deus conheça o pecado porque o pecado é. Pois nem o pecado é porque Deus o aprova, nem Deus o aprova nem Deus o aprova porque Deus não aprova o pecado, senão simplesmente o permite, ou, noutras palavras, não o impede. Em suma, o que Marisola está dizendo é que, se tomarmos o conhecimento de Deus no sentido de ciência, de visão enquanto aprovação, não podemos dizer nenhuma coisa nem outra. Não podemos dizer que o pecado é porque Deus o conhece, nem podemos dizer que Deus conhece o pecado porque o pecado é. Porque na primeira proporção, o pecado é porque Deus o conhece, estaríamos dizendo que o pecado tem ser porque Deus o aprova. Mas Deus certamente não aprova o pecado. Não é? O ser do pecado não se deve ao decreto da vontade divina. Não é? Portanto, é falso que o pecado seja porque Deus o aprova. Agora, também é falso dizer que Deus conhece o pecado porque o pecado é. Porque se a expressão Deus conhece o pecado quer dizer que Deus aprova o pecado, é falso de qualquer forma. Porque Deus nunca aprova o pecado. Deus pode permitir o pecado. Deus pode querer não impedir que o pecado se faça. Agora, ele não pode aprovar o pecado. Se fosse assim, ou seja, se Deus aprovasse o pecado pelo simples fato de o pecado ser, Deus aprovaria todos os pecados que são, o que é absurdo, porque Deus não os aprova, antes os reprova. Então é isso que Marisola está dizendo, está explicando. Muito bem, para concluir, vamos para a quarta conclusão. E a quarta conclusão se enuncia assim: se a palavra porque se toma no sentido condicional, não causal, e a palavra conhecer se toma no sentido de visão intuitiva, pode dizer-se que Deus conhece, isto é, que vê intuitivamente as coisas porque as coisas são. Aqui certamente o sentido também já está claro para vocês, porque falando da ciência de visão enquanto visão, nós estamos falando da ciência de visão constatativa. E a ciência de visão enquanto constatativa, ela não é causa das coisas, ela supõe as coisas enquanto causadas. Já explicamos aqui que a ciência de visão enquanto aprovação, ela por ser causa das coisas, ela é anterior a essas coisas que são conhecidas. Tá? Mas a ciência de visão enquanto visão não pode ser anterior. Ela só pode ser posterior ou simultânea à coisa enquanto feita, enquanto no seu ato de ser, enquanto em sua existência atual. E aqui eu peço que vocês relembrem do exemplo do artífice em relação à sua obra que já explicamos, não é? Muito bem, mas aqui também cabe ler um trechinho de Marisola, onde ele diz o seguinte: esta conclusão está expressamente afirmada por Lemos, por Gonnet e por Bilois. Está fundada, e são três grandes tomistas, certamente, está fundada na afirmação de que o ser atual do efeito, ou ser do efeito em si mesmo, ou ser do efeito enquanto presente na eternidade de Deus, ainda que seja efeito da ciência divina de aprovação, ou de visão enquanto aprovação, e portanto posterior a ela, é no entanto anterior à ciência de visão enquanto visão, ou enquanto intuição, e portanto é uma condição para ela.
Esta doutrina, como adverte Beluar, é a melhor chave, percebam o que ele diz aqui, é a melhor chave para resolver as objeções que os molinistas opõem à doutrina tomista nesta questão. E para resolver da raiz, a partir da raiz, todos os textos dos santos padres em que se diz que Deus conhece as coisas porque são, e não são porque Deus as conhece. Quer dizer, está, segundo Marinsola, está aqui a chave, que é entender essa expressão, não em relação à ciência de aprovação, mas em relação à ciência de visão enquanto visão. Porque com relação à ciência de visão enquanto visão, o ser das coisas é uma condição necessária. As coisas, desde que as coisas sejam, elas são constatadas pela ciência de visão enquanto visão. É isso que Marinsola está dizendo. Pois bem, continuando, ele diz aqui mais o seguinte: como se vê, pois, a esses textos dos santos padres, podem dar-se no tomismo 3 soluções, tomadas das conclusões primeira, segunda e quarta, a saber, primeira solução, que os santos padres tomam o porquê no sentido consequencial, eu já expliquei isso para vocês. Segundo, que tomam a palavra coisas por coisas pecaminosas ou por pecados. E por fim, que tomam a palavra conhecer no sentido de ver intuitivamente, em relação, aqui eu acrescento, à ciência de visão enquanto visão, não em relação à ciência de aprovação ou à ciência que é causa das coisas. Então, com isso, fica solucionada, pelo menos fica indicado o caminho de solução para a objeção molinista que se faz comumente contra os tomistas a partir de afirmações dos santos padres, pois os molinistas tentam a todo momento dizer que o ser das coisas não depende da aprovação de Deus. No caso específico da disputa contra os tomistas, o ser dos futuros contingentes livres, né? E estamos vendo aqui que não é bem assim, né? E o sentido é outro, né? Claro que isso também tem uma aplicação para não só para a questão entre tomistas e molinistas, mas também a questão entre tomistas e tomistas, aqui com relação ao conhecimento divino do pecado. Mas com relação a isso, nós vamos deixar para tratar em algum momento posterior. O que eu acho fundamental dizer, à guisa de conclusão, é que a partir dessas distinções podemos apontar com precisão a raiz da disputa entre os molinistas e os tomistas, visto que este é o propósito do nosso curso, não é? E percebam, a raiz do problema ou da disputa entre tomistas e molinistas nesta questão não diz respeito ao conhecimento divino dos futuros absolutos, ou também chamados de existentes, porque os futuros para nós não são futuros para Deus, mas existentes para Deus, né? Os molinistas e os tomistas concordam que as coisas existentes, não é? Sejam elas presentes, passadas ou futuras para nós, dependem do decreto da vontade divina, né? Os molinistas concordam com os tomistas neste ponto, não é? Então, a polêmica não está aqui.
tanto os molinistas quanto os tomistas afirmam, com relação aos futuros absolutos, que Deus não conhece as coisas porque as coisas existem, senão que as coisas existem porque Deus as conhece. Isso em relação ao futuro absoluto. A grande questão está, ou diz respeito, aos chamados futuríveis, aos futuros condicionados livres. Por isso Marinsola diz, os molinistas afirmam, e nisto consiste a essência da ciência média de Molina, que as coisas são futuros condicionados ou futuríveis sem prévio decreto divino e, portanto, sem prévia ciência de aprovação divina. Portanto, o ser e a verdade daquilo que chamamos futuríveis não dependem da ciência de aprovação de Deus, senão que são anteriores a ela. Neste sentido, todo molinista deve dizer e diz que as coisas não são, as coisas aqui em relação aos futuríveis, não são porque Deus as conhece, senão que Deus as conhece porque são futuríveis. Vou repetir para vocês gravarem bem. Para o molinista, as coisas não são futuríveis porque Deus as conhece, senão que Deus as conhece porque são futuríveis. Entendam ainda a expressão Deus as conhece com relação à ciência de aprovação, a ciência que vai adjunta ao decreto da vontade divina. Os tomistas vão justamente na contramão disso, na contramão. Por isso Marinsola contrasta, dizendo, ao contrário, os tomistas afirmam com base fundamental, como base fundamental do tomismo, que nada é futurível antes do decreto divino, senão depois. Portanto, o ser e a verdade dos futuríveis, aliás, o ser e a verdade da futuribilidade dos seres é posterior, não anterior ao decreto divino. Assim, com base nessas declarações, fica claro o contraste entre a visão molinista e a visão tomista. Enquanto os molinistas dizem que as coisas não são futuríveis porque Deus as conhece, senão que Deus as conhece porque são futuríveis, os tomistas dizem que Deus não conhece as coisas porque são futuríveis, senão que as coisas são futuríveis porque Deus as conhece, entendendo Deus as conhece no sentido da ciência de aprovação. Com isso, nós podemos concluir esta aula com mais um parágrafo de Marinsola que é extremamente esclarecedor, onde ele diz assim: a única coisa que, segundo o tomismo, não é causada pelo decreto divino, nem sequer enquanto a sua futuribilidade, é o pecado. Por isso também o pecado é o único do qual, segundo o tomismo, pode e deve afirmar-se, sem necessidade de distinção, que Deus conhece o pecado porque é futurível, e não é futurível porque Deus o conhece. Com respeito ao pecado, Deus não faz que seja existente futuro nem futurível. Não faz mais que deixar fazer a criatura, ou, em outras palavras, deixar a criatura fazer o pecado. Ou melhor dizendo, deixa que a criatura desfaça algo do que Deus queria fazer. Pois o pecado é antes
porque o pecado, antes de ser um fazer ou uma eficácia, consiste mais precisamente num desfazer ou numa ineficácia, com base naquela definição de pecado dada por Santo Agostinho, né? Então, o pecado, por ser uma ineficácia da vontade, por ser uma espécie de desfazer, um desvio do bem, então, mais precisamente, é o homem que faz ou desfaz. Desfaz o quê? Desfaz aquela ordem moral para a qual Deus o está movendo, na linguagem tomista. Bem, meus queridos, então, encerramos aqui esta aula e para a próxima aula, deixem-me ver aqui o que nós veremos, o que nós estudaremos. Falamos sobre a ciência divina e o ser das coisas. Na próxima aula, será a aula 6, entraremos na seguinte questão: distinguindo o tomismo essencial distinguindo o molinismo essencial do tomismo essencial. Essa aula será dividida em 2 aulas, uma primeira parte e uma segunda parte. Meus queridos, grande abraço a vocês e muito obrigado por estarem aqui até agora.